Uma ótima tarde a todos, sejam bem-vindos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta terça-feira, dia 14 de junho. Para você que nos acompanha em todo o Brasil e países vizinhos pelas antenas parabólicas em sistema digital e analógico, pela NET e Claro TV, nos canais 190 e 690 aqui no Brasil, na Blue TV também para todo o país. Para você que está nos acompanhando também pelo portal sba1.com, portal do agronegócio brasileiro, notícias, informações, bons negócios, agenda de leilões, você acompanha tudo por ali. E a programação ao vivo do Canal do Boi e do Agro Canal também. Pelo Facebook do Canal do Boi, as dezenas de páginas que levam o nosso programa, compartilham aqui o que estamos fazendo, levando mais informação aos produtores rurais de todo o país. E se você está no Paraguai, está nos acompanhando pela NEL TV, então sejam todos bem-vindos na edição de hoje. Edição de hoje que fala muito sobre o mercado de soja, né, de milho também, como é que está essa comercialização, trazendo informações que são referências importantes aqui para o produtor brasileiro, para os seus negócios. E para ter essas informações é necessário entender como é que os parâmetros e como que o mercado internacional tem agido. Olha, nós temos hoje, né, pelo que temos visto, um foco muito forte nos fundamentos no mercado da soja em relação à oferta e demanda. O cenário é muito ajustado mesmo. Em relação ao desenvolvimento das lavouras norte-americanas, que já vieram ali para a média dos últimos 5 anos, o que mostra que as coisas ali andaram, né, mas mesmo assim a produção norte-americana vai continuar, claro, sendo analisada em algum risco durante seu desenvolvimento, mas mostra que há um cenário muito apertado para essa oferta em todo o mundo. E temos outros fatores, como inflação nos Estados Unidos, um susto que dá ali no mercado financeiro e acaba mexendo com o mercado de commodities agrícolas de uma maneira geral. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar com o analista de mercados, o Aaron Edwards, que conversa conosco nesta tarde de terça-feira. Aaron, obrigado pela sua participação mais uma vez. Aaron, o que nós temos ou tivemos, principalmente nesta última segunda-feira, que acabou impactando bastante o mercado da soja? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, você falou muito bem. Então, só lembrando, é uma conceito básico, mas a formação de preço da soja no Brasil são dois. É Chicago, o prêmio, que é a diferença entre Chicago local, e o câmbio. Então, o que aconteceu na segunda-feira? Soja em Chicago despencou 50 pontos, se recuperou um pouquinho, um fechamento um pouco mais otimista, uma baixa de uns 35 pontos. Mas o Brasil favoreceu o produtor, favoreceu o exportador e isso ajudou o preço local e a demanda por soja ainda é forte, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, tem comprador pela soja em si, o câmbio ajudou o produtor brasileiro. Eu acho que, em parte, o que contribuiu com a queda de ontem foi bastante sintomático de uma realização de lucros que, depois de fazer as novas altas que nós tivemos, realizou tudo num dia. E eu acho que o estopim, em parte, foi pressão de venda pelos produtores brasileiros com a valorização do câmbio. Mas o outro motivo muito sensível foi que na terça-feira, que é hoje, e quarta-feira, amanhã, o Fed, que é o Banco Central norte-americano, está reunindo para discutir a questão dos juros, e você falou muito bem em inflação. Tem que lembrar que esses preços em Chicago estão apoiados com uma grande quantidade de capital especulativo que está procurando commodities e commodities agrícolas, porque a economia norte-americana não está bem e está com inflação e é um porto seguro. Então, o governo, todo mundo gostaria que a comida ficasse mais barata e que esse capital, todo mundo menos o vendedor, né? É o produtor. Mas gostaria que esse capital saísse do mercado e que os preços dos alimentos, de forma geral, baixassem. Agora, com a safra norte-americana por definir, essa queda está um pouco difícil, tanto que nós achamos compradores já no limite de sustentação na média dos 20 dias e
por enquanto, segue uma história otimista em relação ao preço da soja. Dito isso, essas são as oportunidades que devem ser aproveitadas, né? Novas altas recordes semana passada na soja no Brasil, câmbio em Chicago, câmbio ajudando no Brasil. Então, o mercado dá essas oportunidades que, na minha concepção, devem ser aproveitadas. Aaron, uma outra questão que também destacamos é em relação à China. A China tem anunciado lockdowns nas suas principais cidades, são cidades inclusive importantes sobre o aspecto logístico, de distribuição, de recepção de produtos. Isso afeta N mercados, né? Diversos mercados estão sendo afetados, por exemplo, a carne brasileira que é exportada para lá. Nesta última segunda-feira mesmo, o órgão chinês bloqueou ali por tempo, né, uma semana, uma indústria frigorífica norte-americana, por 4 semanas uma outra indústria brasileira. Enfim, nós temos ali China parando e até utilizando isso como um argumento para tentar pressão de preços em alguns produtos. Como é que essa situação chinesa, em relação à sua logística, em relação aos seus lockdowns, como eles estão administrando isso, afeta o mercado de soja hoje? Olha, para mim, em relação à demanda, o sintoma da demanda é o prêmio, e o prêmio segue forte. Nos Estados Unidos, no Brasil, tem força o prêmio, o que fala para mim que tem comprador disposto da soja. E isso, para mim, é independente da notícia, do que está sendo divulgado, se tem um prêmio forte, tem alguém que quer essa soja. E até que o prêmio não começar a recuar, eu vou continuar com essa tese de que a demanda pela soja segue firme. Hoje, a notícia da demanda não é a notícia que mais impacta o mercado da soja em Chicago. A notícia que impacta soja em Chicago hoje é principalmente a incerteza sobre a oferta norte-americana e a incerteza sobre a movimentação do capital especulativo. Essas são as incertezas. Não quer dizer que a demanda não é importante, mas ela não é uma incerteza tão grande porque ainda tem sintomas de que ela segue firme. Talvez não está surpreendendo do lado de mais demanda do que o esperado, mas a demanda está lá, está firme, está comprando, quando tem recuo, compra. Então, para mim, a história da demanda não está impactando tanto o mercado da soja, não porque não é importante, mas porque não é surpresa ou não é incerteza no momento. Muito bem, Aaron. Aaron, e nós começamos conversando, né, e falando a respeito dessas situações, os cenários que nós temos aqui sobre a formação de preço na soja no Brasil. Prêmio, dólar, moeda norte-americana e, claro, a soja negociada em Chicago. E nós temos visto a soja aqui no Brasil ganhou corpo no final da última semana. Nesta segunda-feira última, mesmo com soja recuando em Chicago, o dólar deu uma disparada, até por conta dessa questão do Banco Central dos Estados Unidos, e isso deu um peso diferente para a soja brasileira, e o pessoal está até me falando aqui que tem registro de prêmio para a soja nos portos aqui do Brasil. Enfim, chegou num preço, um patamar muito interessante de comercialização. Pelo que você está acompanhando, é uma das janelas interessantes para a venda? Eu estou encorajando vendas. E lembra, até anteriormente nós falamos sobre isso, de ter um plano, nós falamos sobre não ter desespero, vamos esperar. Para mim, 2 prazos que eu acho que devem ser ponderados para a soja disponível. Você tem que pensar um pouco no risco de preço de Chicago e, para mim, vendas até o 4 de julho, que é o dia da independência dos Estados Unidos, é feriadão, muitas vezes. Depois disso, nós temos o potencial de baixa, que vale a pena tomar cuidado. Então, uma parcela da soja eu falaria para vender até o fim desse mês, comecinho de julho, e para que não começar agora com preços fortes? E a outra parcela que eu diria é, vamos deixar uma soja, nem que seja um volume bem pequeno, mas para entre safra. Vai ver que se realmente ficar descoberto, se realmente houver essa demanda, quem tem essa soja pode ter um prêmio muito forte lá pela frente, e eu acho que faz sentido ficar com um pouquinho de soja, que você pode, não sei se arriscar a palavra certa, mas fica com um pouco de soja entre safra. Então, da soja que você pretendia vender no primeiro semestre, que ainda está aí com a possibilidade de venda, para que não aproveitar oportunidades como essas? É minha filosofia.
Em relação, Aaron, à soja disponível, né, o último relatório de oferta e demanda na sexta-feira é um relatório que já se esperava que não traria tantas novidades assim, de certo modo bastante neutro, e ele teve ali a sua presença naquele dia, mas meio que confirma um cenário que já estava sendo visto. O que você destaca deste relatório em relação à oferta global da oleaginosa? Olha, eles não ajustaram o milho e ajustaram a soja brasileira um pouco para cima. É, foi um relatório bastante neutro. E o relatório que pessoalmente eu acho que pode ter um impacto maior para a soja é o relatório diário que sai no dia 30, porque algumas regiões que ainda não conseguiram terminar o plantio são na área norte e já está ficando tarde para plantar milho lá. Imagino que vão ter áreas que vão ou para a soja ou para o trigo. E a gente pode ter essa atualização no relatório do fim do mês. Então, o relatório da semana passada, eu acho que muitos esperavam uma grande... Não veio na segunda-feira na soja, não veio na sexta, mas para mim não teve grandes mudanças nas expectativas o relatório de sexta. O relatório do dia 30, diário dos Estados Unidos, pode ter um choque aí nas expectativas sobre oferta e demanda, e por isso que eu digo, entre agora e o dia 30, começando hoje já, se o preço está favorável, o prêmio está forte, faz um plano de venda da soja que você queria vender ainda no primeiro semestre. É sensato, é prudente, os preços são bons, tem que cuidar do negócio. Tendo capacidade de segurar uma soja para entre safra, na possibilidade de um prêmio explosivo, algo assim, paciência, pode esperar um pouquinho. Mas faz um plano de vendas e oportunidades como essa, e eu acho que vamos ter mais até o fim de junho, devem ser aproveitadas. Aaron, para encerrarmos a entrevista, eu estava olhando aqui, olhando os números desse relatório que foi apresentado no final do dia de ontem, o acompanhamento de lavouras, estou falando em português, que é o que o nosso público aqui vai entender o que eu estou falando. Mas o relatório de acompanhamento de lavouras no final do dia ontem, ele trouxe números que mostram um avanço na semeadura da soja, chegou a 88%, já iguala ao que a média dos últimos 5 anos, fica abaixo do que estava ano passado. Em relação ao milho, ele chega a 97%. A expectativa nos Estados Unidos era que chegasse a 98% dessa área de cultivo e está distante, ali, uns 3 pontos percentuais pelo menos do que tinha no passado, que já estava em 100%. Essa diferença, ela já seria o suficiente para uma espécie de migração diária nos Estados Unidos, já que o tempo, né, o espaço para cultivo de milho vai ficando cada vez mais curto? Seria, e não tem soja, não tem chuva prevista no cinturão do milho, com poucas exceções, para essa próxima semana. Eu acho que vão ter muitos produtores que vão olhar para o calendário e falar, olha, eu posso plantar soja ou milho, o plantio, para mim, essa semana, muito provavelmente vai terminar tudo, porque está seco, dá para rodar. Então, o que faltava vai ser plantado agora. Agora, a decisão é se planta o milho tarde, muitos já fora da janela do seguro, ou se planta soja ou trigo. E eu acho que vão ter áreas na Dakota do Norte, Minnesota, ali bem ao norte, próximo do Canadá, que eles vão tirar a área de milho, eles vão colocar para a área da soja. Em termos percentuais, é difícil quantificar, mas a notícia que ficou para trás desse relatório de ontem é que essa história do atraso no plantio passou, tirou o atraso e está alinhado na média. Eu até diria que essa semana provavelmente o plantio vai terminar completamente, ou faltar 1 ou 2 pontos percentuais. Então, assim, terminou. Agora vamos falar sobre a condição. A condição começou boa, 4 pontos, tanto na soja e no milho, acima da média dos últimos 5 anos, mas previsão de seca e temperaturas bem elevadas por uma semana, até aí tudo bem. Mas e se alongar? Perdemos o sinal do Aaron Edwards, pode trazer aqui para o estúdio. O Aaron estava dizendo o seguinte, tá? O finalzinho aqui da frase do Aaron, ele estava explicando que a qualidade das lavouras é melhor, daqui a pouco inclusive eu vou mostrar esse relatório.
Agora sim, posso voltar com o Aaron. Aaron, só para você concluir, você estava falando sobre a qualidade das lavouras norte-americanas e essa falta de chuvas em áreas importantes de produção. Exatamente. Então, assim, olhando para a semana, hoje, amanhã, risco financeiro do Fed. Será que eles vão aumentar os juros mais do que o esperado? Será que isso vai mexer com o capital especulativo? Passando essas reuniões, que é hoje e amanhã, para mim é olhar o clima e a previsão é muito quente e seco, por pelo menos uma semana. Então, essa incerteza pela frente. Se for só uma semana de seca, eu acho que não é o fim do mundo, termina o plantio e segue a história. Mas se alastrar mais essa seca, depois de um plantio tardio, depois de um plantio molhado, pode já ter um estresse hídrico. Daqui para a semana que vem, a gente já pode estar falando nisso. Tá certo, Aaron. Eu agradeço a sua participação aqui mais uma vez no Agricultura BR, no canal do Boi. Um grande abraço a você. Boa tarde. Abraço. Conversamos com Aaron Edwards, esclarecendo pontos importantes aí para o mercado da soja. Para você que é produtor, aquela atenção, ele destacou muito bem, de olho nesta terça e nesta quarta-feira, por conta do Banco Central norte-americano, alguma especulação sobre juros diferentes, mais altos do que aquilo que se esperava. E ele deixou muito claro, momento adequado para você comercializar soja, tem que ter um plano de vendas, tem que estar vendendo parte dessa oleaginosa, sim. E olha, eu comentava com o Aaron, parte do relatório de acompanhamento de lavouras dos Estados Unidos, o Crop Progress, que foi apresentado no final da tarde desta última segunda-feira. Ele trouxe 88% da área norte-americana destinada à soja já semeada, o que significa que empatou com a média dos últimos 5 anos e tira completamente aquele aspecto de lavoura atrasada dos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico que mostra como é que vem esse desempenho, esse desenvolvimento das lavouras norte-americanas. O pessoal aqui coloca para nós que a média é de 88%, você vê, é o que nós temos na média dos últimos 5 anos. Ano passado, essa semeadura alcançava 93% da área e agora 88%, portanto, é mesmo número que nós temos na média dos últimos 5 anos, é o que a Agricultura BR destaca para você. Mostro também como é que vem a qualidade das lavouras dos Estados Unidos e esse número mostra uma lavoura de muito boa qualidade, tá? Olha só como é que está esse gráfico. Lavouras em condições ruins ou muito ruins nos Estados Unidos de soja, neste momento em 5%. Esse é o número que nós destacamos. Ano passado, nessa mesma data, eram 8%. Em situação regular ou média, ela vem agora com 25%, estava em 30% no ano passado. E lavouras em boas condições, lavouras norte-americanas, 70%. Ano passado, as lavouras em boas ou excelentes condições nos Estados Unidos estavam em 62%. Portanto, neste momento, as lavouras em boas condições dos Estados Unidos está numa frequência 8 pontos percentuais maior do que aquela que se encontrava no mesmo período no ano passado. Soja em Chicago, soja se recuperava hoje depois dessa queda, esse susto em relação ao Banco Central norte-americano, não que ele tenha passado, mas o mercado financeiro sempre faz essa situação de precificar antes. Hoje nós temos aqui alguma recuperação para a soja em Chicago, essa recuperação já foi até melhor nesta terça-feira. Posição de julho vem a 17 dólares 11 centes mais 2 o bushel, alta de 0,22%. Agosto, 16 dólares 29 centes mais 6 o bushel, alta de 0,12%. Setembro, 15 dólares 55 centes mais 6 o bushel, com elevação de 0,16%. E novembro, 15 dólares 34 centes mais 4 o bushel, alta de 0,05%. São os números que eu destaco com soja na Bolsa de Chicago neste momento. E olha, você sabe, né? Aquela fórmula, soja, Chicago, dólar, é por isso que eu vejo o dólar em alta já. Olha aqui, dólar, R$ 5,11 mais 8, alta de 0,07%, é o que nós temos para o dólar. Dólar sobe um pouquinho já nesta terça-feira, comparado aos números desta última segunda-feira. Daqui a pouco eu vou falar de Porto e de prêmio no Porto, mas eu já falo que já tem prêmio no Porto, temos dólar aí mantendo os valores, pelo menos uma ligeira recuperação
comprar soja em Chicago, momento interessante. Falo agora com o Walter Puga Jr., falo sobre dólar e o que o Aaron Edwards destacava agora para nós, a reunião do Banco Central norte-americano, nesta terça e quarta-feira, pode mexer com todos os mercados, porque pode mexer com taxa de juros dos Estados Unidos. Walter Puga Jr., boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, olha, todos os operadores do mercado de câmbio no mundo aguardam a decisão amanhã do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. A expectativa é de que haja um aumento na taxa básica de juros nos Estados Unidos de 0,75 ponto percentual. Bom, os mercados como um todo mudam com essa alta acentuada na taxa de juros. Lógico, isso já indica uma Selic, uma taxa de juros básica no Brasil mais alta. Já há expectativa de que nós tenhamos aí, mais adiante, né, 13,25% de taxa básica de juros, ou seja, a taxa Selic subiria aí dos atuais 12,75% para pelo menos 13,25%. Isso tudo faz com que haja uma valorização do dólar em todo o mundo, na expectativa de que, diante de uma alta da taxa de juros nos Estados Unidos, os investidores promovam, né, uma corrida para aplicação no mercado americano, já que a remuneração é muito melhor lá agora do que já foi no passado. Os países emergentes tendem a perder com isso. E é o que está ocorrendo. Aliás, hoje os nossos negócios no câmbio já mostraram um dólar acima de R$ 5,13, ou seja, o dólar já chegou a passar de 5,13 e a expectativa é de que mantenha mesmo essa alta, né? Lógico, toda essa movimentação acaba alterando o mercado mundial. Para você ter uma ideia, o chamado dólar index. E aí vamos falar do dólar index negociado para setembro, né? Os últimos números mostram acima de 105.278 pontos. Veja, há operações no mercado já tendo como certo, vamos dizer assim, que o dólar terá uma forte valorização nos próximos meses. É o que sinaliza o mercado. Para você ter uma ideia, o dólar index negociado a futuro para setembro já opera com alta de 0,30%, acima de 105.260 pontos. Quem acompanha dólar index conosco aqui no Agricultura BR já viu que nós saímos lá de trás, os 99 pontos, fomos para 100, 101, 102, 103, 104 e agora 105. E o pior disso tudo é que continua a perspectiva de uma forte inflação mundial, porque há uma alta generalizada nos custos de combustíveis em todo o mundo. Isso porque há, na verdade, um aumento dos preços do petróleo acima do que se esperava. Petróleo já é negociado, veja bem, em alta por conta de uma menor produção dos países produtores durante o mês de maio. Os contratos futuros de petróleo já operavam acima de $120 o barril. Para vocês terem uma ideia, petróleo tipo Brent, negociado para agosto, por exemplo, já opera agora a $124 o barril, uma alta de quase 1,5%. E o petróleo tipo Brent, tipo WTI, que normalmente tem o valor mais baixo, sobe 1,26% a $122,14 o barril. Se o mercado futuro, né, os contratos de negociação já mostram valores bem mais altos, há de se esperar que haja mesmo uma alta nos preços do petróleo em todo o mundo. Segundo a OPEP, a Organização dos Países Exportadores, a produção de todo o grupo dos países que fazem parte da OPEP caiu 176 mil barris diários para uma média de 28 milhões e meio de barris por dia. A queda foi provocada, segundo os jornais noticiam, por um fechamento de uma refinaria na Líbia devido a ataques de manifestantes em meio à instabilidade política no país. Ou seja, há uma produção pequena, qualquer alteração em um fornecedor já interfere nos preços e é o que nós vimos agora há pouco. Para você ter uma ideia, o contrato de petróleo WTI nos Estados Unidos negociado para julho, agora há pouco, já passava de $123 o barril, tinha uma alta de 1,80%. No curto prazo, também a alta é acentuada para o petróleo. Lá na frente, já passa de $124 o barril. De olho na informação. É com você, Fabiano. Tá certo. Walter Puga, obrigado pela participação. Uma ótima tarde a você. Olha, eu dou sequência aqui, trazendo soja nos portos brasileiros. Você tem aqui destaque com alta. Você vê que Santos vai mantendo R$ 201 para entrega em junho. Paranaguá chega a R$ 203,50 a saca para entrega em julho em Paranaguá. Sempre lembrando aqui a situação, cenário de boa
possibilidade de negócios para o produtor. Nós temos agora prêmio nos portos em 1,48, portanto temos prêmio, temos dólar em alta, temos soja em Chicago se recuperando e temos uma janela bem interessante de negócios aberta neste momento. A seguir no Agricultura BR, nós vamos falar sobre previsão do tempo, clima, para você que está trabalhando no campo. Vamos falar também de herbicida com dupla ação e que tem ali, traz para você um cenário melhor para o manejo integrado. Eu vou para o intervalo e volto já. Está na hora do Agricultura BR trazer em destaque para você a previsão do tempo e temos temperaturas muito baixas no sul do Brasil, ficando até em alguns municípios abaixo de zero, parte do centro-oeste, no Mato Grosso do Sul, parte do sudeste também. E com isso temos geadas principalmente no estado do Paraná e que começa a trazer prejuízo aos produtores. É o que nós vamos ver agora com a Julian Marques. Boa tarde, Julian. Boa tarde, Fabiana, e boa tarde a todos. E o frio forte alcançou áreas produtoras de milho no oeste do Paraná e no sul de Mato Grosso do Sul neste início de semana. Em Palotina, Paraná, a mínima foi de menos 0,1 grau, Toledo com mínima de 0 e Rio Brilhante com mínima de 2 graus. As temperaturas baixas provocaram geadas nestas áreas. Já na porção mais ao norte no Paraná, as temperaturas mínimas ficaram acima de 3 graus, sem danos nas áreas de milho. O frio ainda continua nesta terça, mas o risco de geadas é menor na região. A condição de geadas acontece entre Serra Gaúcha e Planalto Paranaense, mas não há mais previsão de geadas na campanha gaúcha, por exemplo. Com o tempo mais seco na região, os trabalhos de semeadura das culturas de inverno avançam. Mas os produtores precisam ficar atentos. A chuva já tem data para voltar. A partir de quinta, uma área de estabilidade provoca chuva na metade sul do Rio Grande do Sul. Enquanto isso, uma frente fria se aproxima. Na sexta-feira, essa frente passa pela região e aumenta a chuva e o risco de temporais, com acumulados elevadíssimos no norte do estado gaúcho, em Santa Catarina e no meio-oeste paranaense. E o frio também chegou ao sudeste e esta terça-feira será de mais um dia gelado na região. No Vale do Ribeira, chances até de geadas fracas. No alto da Serra Mantiqueira, também há risco para geadas em Monte Verde, Maria da Fé e Caldas. Apesar de geadas em partes do sul de Minas, a condição é válida apenas para terrenos com alta altitude, mas não nas majoritárias áreas produtoras. Portanto, não há risco de geadas no café. E também não tem risco de chuva na região. Por isso, os produtores aproveitam essa janela de sol ao longo da semana para a colheita e secagem de grãos de café na Mogiana, na Zona da Mata e sul de Minas Gerais e no Espírito Santo. No centro-oeste, o ar seco se expande e a umidade do ar fica abaixo de 30% no sul de Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul. Quanto ao frio, não há mais previsão de geadas para hoje nem para amanhã. As temperaturas sobem mais a partir de quinta-feira. Falando em chuva, o nordeste do Brasil ainda é o mais afetado pelas precipitações. Hoje a chuva fica forte com um alerta de temporais na costa de Alagoas, Sergipe, norte da Bahia e acompanhado de ventos de 40 a 60 km por hora. No norte, não chove no sudoeste do Amazonas, Acre e em Rondônia, mas o tempo continua carregado nas demais áreas da região. Tem previsão de temporais entre o Amazonas, Pará e Roraima. Demais áreas com chuva forte e trovoadas. Fabiano, é com você. Obrigado, Julian. E olha, na última semana eu estive lá no Nordeste brasileiro, num dos maiores centros de pesquisa para soja e milho do mundo. Na verdade, o maior centro
de pesquisa da América Latina, da Bayer, que trabalha ali com soja, trabalha com milho, sementes, inserção de biotecnologia, entre outros fatores. Na oportunidade, eu conversei com o pesquisador Ramiro Ovirejo, que conversou conosco a respeito de um herbicida que atua de uma maneira integrada, ajuda no manejo e faz com que se tenha um melhor resultado no campo para o controle das invasoras. Acompanhe. O que eu posso falar para você é o seguinte: os assuntos de resistência de plantas daninhas vêm aumentando significativamente, não só no Brasil, mas no mundo, né? Isso um pouco está relacionado pelo tipo de manejo que nós fazemos. Nós temos um manejo exclusivamente químico, né? E nos últimos 30 anos, nós não temos lançado, a indústria não tem lançado novos produtos, né, para a gente fazer um manejo integrado desse processo. Então a Bayer vem aqui para tentar inovar, trazer, né, já na verdade faz muitos anos de pesquisa, um produto, né, um novo herbicida para que a gente colabore, é uma ferramenta para a gente poder colaborar no manejo de plantas daninhas eficiente. Esse produto aqui é completamente diferente, né? Um grupo químico diferente dos que hoje a gente disponibiliza, né? A indústria, nosso Bayer, disponibiliza para o mercado. E isso que é interessante, porque quando a gente adiciona uma molécula diferente, né, que age diferente na planta, eu consigo fazer um manejo apropriado, né, das plantas daninhas. É importante que esse herbicida a gente foca principalmente no Brasil, né, em sistemas tropicais, onde a gente tem desafios de folhas largas e folhas estreitas. E é um herbicida de amplo espectro, né, principalmente focado para manejo de plantas daninhas no pré-plantio, que é um momento extremamente importante para o agricultor, porque quando eu faço um manejo pré-plantio adequado, né, realmente depois eu posso, né, começar no limpo e garantir, né, minha produtividade e proteger minha produtividade de uma forma adequada. Mas ser um produto com mecanismos de ação diferente, isso, né, realmente é uma inovação e tenho certeza que vai ajudar o agricultor a fazer seus manejos de plantas daninhas. Ramiro, as invasoras, as plantas daninhas de folha larga, folha estreita, elas têm desenvolvido, de certo modo, nos últimos anos, nas últimas décadas, alguns tipos de resistências ao material, aos químicos que já são utilizados, que são conhecidos do mercado. Isso ocorre por qual motivo? É manejo, é aplicação no momento, é uma questão natural mesmo da planta que consegue sobreviver à ação desse componente? Como é que isso age no campo? Legal. Primeiro, a resistência, né, de uma maneira geral, sempre ela está presente no ambiente, né, com menor ou menor nível. O que eu faço com o herbicida é selecioná-la, né? O herbicida não é um fator de gerar esse tipo de problema, ele seleciona o que já está no ambiente. Como que a gente faz a seleção? Quando eu uso só uma estratégia para manejar plantas daninhas, o resultado é que depois de alguns anos eu tenho uma lavoura com plantas daninhas resistentes. Por exemplo, eu só uso um herbicida, uso o mesmo herbicida todos os anos e eu vou selecionando essa resistência e depois de 5, 6 anos ela está estabelecida, né? Como que eu evito isso daí? Não só usando esse herbicida, mas também usando outras técnicas. Essas técnicas podem ser culturais, uma cobertura, né? Ou posso também usar outros químicos. Então, a ideia aqui de poder manejar plantas daninhas e evitar essa questão é fazer um manejo integrado. Quando eu faço um manejo integrado, onde eu componho uma série de ferramentas, a resistência ou já eu a manejo, né, ou realmente eu a retardo, né, que é o mais importante. O agricultor tem que ter uma postura mais proativa para manejar essa resistência, né, e implementar essas técnicas de uma forma efetiva. O herbicida que vai ser lançado, voltando ao herbicida que está sendo trabalhado, desenvolvido, que tem um componente novo, ele vem para o mercado brasileiro, um mercado que hoje tem uma legislação que está mais ágil, inclusive, mas ainda vai demorar bastante para chegar ao mercado. Quanto a esse tempo de chegada, como que vocês avaliam esse momento também para a instituição que faz a pesquisa? Bom, esse produto já, nossos times técnicos, né, nossas estações já estão trabalhando com esse produto, eles estão desenvolvendo o produto para nossas condições e para nossas plantas daninhas, né? Além disso, também estamos preparando todas as informações, né, para a gente poder submeter nossas informações para a avaliação das agências, né? Agora, a gente tem que esperar fazer toda essa avaliação. Nós temos uma expectativa que demore alguns anos, né, para esse produto realmente estar disponível.
Não consigo te falar quanto, porque depende muito dessa avaliação, né? O que nós estamos fazendo é preparar informações consistentes, né? Tanto na parte toxicológica, né? Ambiental, né? E também a parte agronômica, né? Para a gente oferecer informações consistentes, com ciência, para que esse produto seja avaliado, né? Considerado e a gente possa disponibilizar esse produto o mais rápido possível, né? Respeitando todos os processos, né? Regulatórios que nós temos no Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o estado de Goiás tinha, no segundo semestre de 2021, 2.600.000 toneladas de grãos estocados. Quem fala sobre este assunto aqui no Agricultura BR é a repórter Ana Paula Bellini. O aumento foi de 35% na comparação com o mesmo período de 2020. Esse crescimento se deu principalmente pelo aumento dos estoques de milho em grão, que representou 27%, e de soja. Os municípios de Jataí e Rio Verde lideram o ranking estadual de estocagem. Jataí com 353.000 toneladas e Rio Verde com 347.000. No ranking nacional das duas cidades, ocupam a 10ª e 11ª posição. Rio Verde registrou uma alta expressiva de 65% e Jataí subiu menos, 15%. Ao todo, Goiás possui 703 estabelecimentos armazenadores. Desse total, 370 contam com silos, 183 com armazenagens graneleiros. A capacidade útil dos silos no período foi de 6 milhões de toneladas. Já os armazéns graneleiros atingiram 7,8 milhões de toneladas de capacidade útil, um aumento de 3,5%. Já os armazéns convencionais, estruturas infláveis, apresentam capacidade de 1 milhão de metros cúbicos. De Goiânia, Ana Paula Bellini. Por aqui, a Agricultura BR traz em destaque o milho agora, negociação no mercado futuro brasileiro, a B3, aqui no programa, mostrando recuo para as posições de mais curto prazo. Julho vem com R$ 88,35 a saca de 60 quilos, queda de 0,76%. Setembro, R$ 91,37 a saca, queda de 0,68%. Novembro, R$ 93,70 a saca, queda de 0,10%. E janeiro, R$ 96,31 a saca, com queda de 0,31%, são os negócios com milho no mercado futuro brasileiro. A Agricultura BR destaca o relatório de acompanhamento de lavouras do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgado no final da tarde desta última segunda-feira. Esse relatório trouxe que os norte-americanos semearam 97% das áreas destinadas ao cereal. A expectativa do mercado era de 98%, enquanto que no ano passado
nesse mesmo período, estava em 100%. Veja comigo como é que ficaram os dados aqui em relação ao desenvolvimento. A média dos últimos 5 anos é de 97%. Ano passado, nessa mesma data, já era concluída a semeadura norte-americana e agora vem em 97%. São os números que eu destaco com o milho lá nos Estados Unidos. Esse atraso, ele acabou sendo praticamente retirado no milho, não como na soja, porque a janela do milho é menor em relação, acaba antes em relação à soja. Por isso que há tantas situações que se tem uma expectativa que talvez possa ter uma elevação de áreas para a soja no relatório do próximo dia 30 lá nos Estados Unidos. É esperar para ver. Vamos ver agora a qualidade, então. Qualidade das lavouras de milho nos Estados Unidos. Você tem aqui 5% delas em condição ruim ou muito ruim, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, 23% em cenário regular ou médio e em boas e excelentes condições, 72% é o que eu destaco aqui com os números, com os dados do Departamento de Agricultura norte-americano, mostrando como que está a qualidade das lavouras e o desenvolvimento da semeadura. Falando ainda em Estados Unidos e milho, o Departamento de Agricultura daquele país divulgou que foi reportado por exportadores privados a venda de 148 mil toneladas de milho, sendo que desse volume, 103 mil toneladas foram com vendas na campanha 2021-2022, 45 mil toneladas para entrega na safra 2022-2023. O volume total, 148 mil toneladas, com entrega no México. Mostro agora como é que vem milho sendo negociado em Chicago. Você tem comigo os dados na tela. Tem queda para o milho. Posição de julho vem a $7,63 mais 6 o bushel, queda de 0,71%. Setembro, $7,29 mais 4 o bushel, queda de 0,17%. Dezembro, $7,20 mais 6 o bushel, a queda é de 0,10%. E março, $7,25 mais 4 o bushel, com queda de 0,14%. São os negócios que eu destaco agora com milho na Bolsa Norte-Americana de Chicago. E olha, a seguir no Agricultura BR, nós vamos falar de arroz. A produção de arroz lá no estado do Rio Grande do Sul. Você vai saber também como é que está o mercado do café. Tem recuperação, O café arábica, depois de um dia de queda, é o que nós vamos ver logo mais depois do intervalo. E o estado do Rio Grande do Sul deve ter uma produção total de arroz na casa de 8 milhões de toneladas, refletindo uma boa produtividade. Quem fala sobre este assunto aqui no Agricultura BR é o repórter Paulo Andrei. O Instituto Rio-Grandense do Arroz deu como encerrada a safra do arroz 2021-2022 no Rio Grande do Sul. O levantamento mais recente, divulgado pelo IRGA, aponta que 927 mil hectares foram colhidos até o final da semana passada e que o estado teve 957.200 hectares semeadas. A produção no Rio Grande do Sul atingiu pouco menos de 7.800.000 toneladas. O levantamento também revelou uma área perdida superior a 30 mil hectares no estado. Sobre a produtividade, foram elaboradas duas medidas: 8.315 quilos por hectare sobre a área colhida e 8.053 quilos por hectare sobre a área semeada. A maior produtividade da área colhida foi registrada na região sul do estado, seguida pela fronteira oeste, que também respondeu pelo maior volume colhido, 2,2 milhões de toneladas, puxado pela área plantada de quase 285 mil hectares. Olha, se tem um tema que tem sido bastante abordado, que pode trazer resultados muito bons para a produção rural brasileira, é o crédito de carbono e de metano também, que pode resultar não só numa produção de bioenergia, também qualificar as áreas de produção com uma energia mais barata, reduzindo seus custos de uma maneira geral, mas também contribui
para o meio ambiente. Quem traz as informações e como que este processo está sendo feito é Walter Puga Júnior. E um decreto federal, no final de maio, agora definiu, clareou o que é crédito de carbono e crédito de metano. Isso facilita muito a venda desses papéis para os produtores rurais, inclusive. Eu tenho aqui comigo André Bachur, advogado que acompanha toda essa legislação, e eu pergunto, o que esse decreto traz de clareamento, de facilitação para o produtor rural, André? Olá, primeiramente agradeço a oportunidade aqui de esclarecer o decreto, o último decreto publicado no último dia 19 de maio. Ele cria um moderno e um inovador mercado de carbono. Ele regulamenta o mercado de crédito de carbono e ele possui como foco, né, a exportação de créditos, especialmente em países e empresas que precisam compensar esses créditos de emissões de gases de efeito estufa. Bom, nós temos aí agora, a partir desse decreto, a instituição de que crédito de carbono e crédito de metano é um ativo financeiro e transferível, né? Representa aí a redução ou remoção de toneladas de dióxido de carbono equivalente, ou seja, o produtor rural pode vender esses papéis até no exterior? Exatamente. O decreto vem para conceituar o crédito de carbono, o crédito de metano e outros gases de efeito estufa, para que, criando o mercado desse crédito, o produtor rural ele possa comercializar, sim, esse crédito com países ou empresas que necessitam dessa compensação. Essa compensação para atender os compromissos firmados em acordos globais de redução de gases de efeito estufa, tal qual a COP26 realizada em 2021 na Escócia. Como o produtor pode ofertar esses papéis no mercado? É um trabalho muito complicado isso, André? Sim, ainda é um processo embrionário, né? A regulamentação foi publicada agora no último dia 19 de maio, ainda não se tem uma definição disso, mas o corpo de advogados, de legisladores e até as empresas que estavam de olho nesse mercado veem esse decreto como um ponto otimista, pois já trouxe a regulamentação desse mercado e possivelmente ainda esse ano teremos a possibilidade de comercialização desses créditos com maior facilidade. E acrescento um ponto, isso vem ao encontro da CPR Verde, que necessita ainda de melhor regulamentação para certificação dos créditos de carbono e o decreto veio auxiliar o decreto da CPR Verde. Bom, produtor, fique atento, porque CPR Verde, venda de crédito de carbono, pode contribuir para rentabilidade aí no seu trabalho no campo. Ou seja, é possível auferir algum recurso diante de um sequestro de carbono, né? Sequestro de metano, isso tudo ajuda nas contas no final do ano. Ainda estamos começando com esse processo no Brasil, mas tende a avançar, não, André? Com certeza. A regulamentação do mercado de carbono tende a avançar e tende a estimular economicamente o país e essa cadeia que tão precisa, a cadeia de produtores rurais. Então, é mais uma oportunidade do produtor rural se financiar através de políticas sustentáveis e de manutenção das florestas nativas. Bom, você acaba de ouvir o advogado André Bachur, que acompanha o dia a dia aí dessa legislação, a evolução dos negócios com CPR Verde, lógico, crédito de carbono, crédito de metano. Eu agradeço a entrevista do André, Walter Puga Júnior, de São Paulo. É um tema extremamente importante que o produtor vai ter que estar cada vez mais atualizado. Olha só, nós vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco falo do mercado de café, vamos saber como é que vem a operação com café arábica, café robusta e as referências no mercado físico nacional para a arábica e para o conilon. Ainda hoje você também tem destaques para a produção de cacau aqui no Brasil e você vai saber de tudo isso daqui a pouco, depois do intervalo. Eu volto já. Agricultura BR traz em destaque agora o mercado do café. Eu começo falando do arábica, negociado na plataforma Ice Filters em Nova York. Por lá, temos posições com recuperação depois de
dias de queda para o Arábica. Veja só que nós temos neste momento, julho, a $2,25 mais 10 a libra-peso, a alta é de 0,78%. Setembro, $2,24 mais 90 a libra-peso, com alta de 0,64%. Dezembro, $2,24 mais 40 a libra-peso, eleva 0,60%. E março ganha 0,47% neste momento, a $2,23 mais 10 a libra-peso. São números que ainda em relação ao preço do café internacional são bem mais baixos que nós vimos no começo da última semana, estavam todos acima de $2,32, mas mostra alguma recuperação em dia que o dólar vai permanecendo elevado. Vamos falar agora do café Robusta, negociado em Londres, referência para o Conilon aqui no Brasil. Eu tenho Robusta na tela, vindo com posições mistas aqui. Só mais curto prazo vai ganhando um pouquinho, mas mais próxima à estabilidade. Julho vem com $2.040 a tonelada, com alta de 0,04%. Setembro, $2.054 a tonelada, queda de 0,04%. Novembro, $2.051 a tonelada, recua 0,09%. E janeiro, $2.046, queda de 0,14%. São os negócios que eu trago com o café Robusta lá na Bolsa de Londres. E você sabia que o Brasil é o 7º maior produtor de chocolates do mundo? Pois é, cada vez mais tem ganho espaço, mercado e mostrado a qualidade do que tem sido produzido por aqui. É o que você vai ver agora na reportagem de Gustavo D'Angelo. No último dia 5 foi comemorado o Dia Internacional do Cacau. A data celebra um dos produtos de destaque do agronegócio brasileiro. No ranking mundial, o país ocupa a 7ª posição na colheita da fruta, que dá origem ao tão apreciado chocolate. Em 2020, o Brasil colheu cerca de 270 mil toneladas de cacau, ou seja, quase 5% da produção mundial, conforme os dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. É como se a cada 20 frutos colhidos no mundo, um tivesse saído de uma lavoura brasileira. Na frente do país, Costa do Marfim, na primeira posição, com 2.200.000 toneladas. Na sequência estão Gana, Indonésia, Nigéria, Equador e Camarões. De acordo com o Ministério da Agricultura, o valor bruto das plantações brasileiras de cacau em 2020 ficou em 4 bilhões e 400 milhões de reais. Os estados que mais se destacaram foram Pará e Bahia. No top 5 também estão Espírito Santo, Rondônia e Amazonas, conforme os dados do mapa. A moagem de cacau no Brasil atingiu 214 mil toneladas em 2020. O processo é fundamental para a fabricação do chocolate, cuja produção nacional ficou próxima de 760 mil toneladas no mesmo ano, segundo um levantamento da associação que representa o setor. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. A Agricultura BR, em seus momentos finais, traz em destaque a soja negociada em Chicago. E soja que apresentava recuperação desde as primeiras horas do pregão e estava operando em alta, agora inverte e passa para o negativo. Eu lembro que nós estamos em 2 dias de muito nervosismo no mercado internacional, que foge aos fundamentos da soja em si. Eles estão muito relacionados ao Banco Central norte-americano, Federal Reserve, que pode trazer
a elevação da taxa de juros naquele país, só que acima daquilo que estava sendo esperado. Então, isso deixa todo mundo muito nervoso, principalmente em fundos de investimentos. Temos agora posição de julho a 17 dólares 2 centes mais 4 bushel, queda de 0,29%. Agosto, 16 dólares 22 centes mais 4 bushel, queda de 0,32%. Setembro, 15 dólares 49 centes mais 4 bushel, queda de 0,24%. Novembro, 15 dólares 26 centes mais 2 o bushel, recua 0,49%. Vamos ver o dólar então, porque soja está afetado ali por questões do mercado financeiro, o dólar também, mas vem levemente. O dólar vem com valores mais altos, tanto agora, nesse momento, você está vendo o mercado pronto, mas também o futuro do dólar vai apresentando alta sim. R$ 5,12, 8 é o que nós temos para o dólar, quase 5,13, com alta de 0,26% neste momento. Com essas informações, eu encerro essa edição do Agricultura BR, mas o fechamento do mercado, o que esperar para essa próxima quarta-feira, você confere logo mais, a partir das 16 horas no horário de Brasília. A todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais!